Recessão global, crise, crash, pânico nos mercados. Diante desse cenário que está surgindo, o que nós podemos esperar para as nossas ações aqui no Brasil? Será que está na hora de vender tudo e ficar 100% líquido? É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Então, se você também está meio confuso com esses movimentos recentes do mercado global, assiste esse vídeo até o final e já aproveita para deixar o teu like e te inscrever aqui no canal. Nas últimas semanas, as principais bolsas do mundo vêm despencando, principalmente a bolsa americana, que há muito tempo a gente não via cair com consistência. E no momento que eu gravo esse vídeo, que é a noite do domingo, dia 4 de agosto, a gente está vendo uma grande crise nos mercados asiáticos. A bolsa japonesa está despencando, a bolsa coreana está despencando, além delas, as criptomoedas como um todo estão despencando e os futuros da bolsa americana também estão caindo com bastante força. E para poder explicar melhor esses últimos movimentos, a gente vai ter que falar de dois agentes muito importantes, os Estados Unidos e o Japão. Começando pelos Estados Unidos, nós claramente estamos vendo a economia americana arrefecer, perder força. E isso vem mudando a narrativa predominante no mercado. Há pouco tempo atrás, muitos investidores grandes, muitos bancos renomados, defendiam a tese de que o Banco Central americano teria que voltar a subir os juros por lá, porque a economia americana estava muito forte e porque o mercado de trabalho não dava trégua. Como dá para ver aqui nesse post na tela, em abril o pessoal estava falando isso, ou seja, pouco mais de 3 meses depois, a narrativa mudou completamente. E hoje o mercado americano só fala de economia muito fraca, recessão, desemprego e defende que o Fed, que o Banco Central americano, corte os juros com muita força por lá. E tudo isso se deve aos últimos dados da economia americana. Na última semana nós tivemos o ISM, o PMI industrial dos Estados Unidos. E ele veio bem abaixo do que o mercado esperava, um dos piores dados em muito tempo, mostrando claramente uma atividade econômica mais fraca. E além disso, nós tivemos também o payroll, que mostrou uma criação de vagas de trabalho também muito mais fraca do que o mercado esperava. Tudo isso serviu de combustível para essa narrativa de recessão, de economia perdendo força muito rapidamente. E eu acredito que a partir de agora o mercado vai focar cada vez mais nessa narrativa de recessão. Portanto, se antes, quando vinha um dado de atividade econômica mais fraca, o mercado reagia bem, porque isso significava que o Fed iria cortar os juros, a partir de agora essa dinâmica muda completamente. Se nós tivermos dados de atividade econômica mais fracos do que o consenso, o mercado vai reagir mal, justamente porque ele está nessa narrativa de recessão e de economia colapsando. E ao mesmo tempo que essa narrativa se estabelece no mercado americano, nós temos o outro agente, o Japão, também contribuindo para o aumento desse pânico global. O que aconteceu com o Japão foi o seguinte: há muito tempo, o Japão vinha tendo uma taxa de juros zero ou até mesmo negativa. No entanto, nos últimos anos, a economia japonesa voltou a ver algo que há muito tempo eles não viam, que é justamente a inflação. Com esse retorno da inflação, mesmo que tímida para os nossos padrões brasileiros lá no Japão, começou o burburinho de que o Banco Central japonês teria que aumentar as taxas de juros. Nas últimas semanas, esse movimento veio se intensificando, até que na última reunião, o Banco Central japonês aumentou as taxas de juros por lá, como dá para ver muito claramente aqui no gráfico. E isso está causando um impacto muito grande no mercado global. Primeiro, porque com esse aumento de juro, nós estamos vendo uma forte valorização do iene frente ao dólar. Como dá para ver aqui nesse gráfico, o iene vem surrando o dólar nas últimas semanas. E isso está acontecendo principalmente por um fator técnico, que é a desmontagem do carry trade. O carry trade é uma operação muito comum no mercado financeiro e consiste basicamente em pegar dinheiro emprestado em economias que têm um juro muito baixo e alocar esse capital em economias que têm um juro muito alto. Por exemplo, o camarada vai lá, pega dinheiro emprestado no Japão a juros zero e investe aqui no Brasil ganhando um juro de 10,5% ao ano. No entanto, quando a moeda do país onde o cara pegou o dinheiro, nesse caso o Japão, começa a se apreciar, começa a ganhar valor, esse trade vai ficando mais caro para ele. E é justamente por conta dessa valorização do iene
que muitos investidores estão fechando as suas posições, estão vendendo as suas posições em países emergentes, principalmente, como Brasil, Chile e México, e estão pagando, entre aspas, esses empréstimos que eles tinham em moeda japonesa. E isso acaba gerando um efeito bola de neve, porque o ien estava se valorizando. Com essa valorização do ien, cada vez mais investidores fecham o carry trade e precisam comprar mais ien para fechar as suas posições, o que acaba fazendo o ien valorizar um pouco mais. Esse movimento, inclusive, está trazendo repercussões diretamente para as nossas moedas. Se nós olharmos nesse gráfico aqui, dá para ver claramente que tanto o real quanto o peso chileno, o peso mexicano e o peso colombiano se depreciaram muito frente ao dólar nas últimas semanas, justamente por esse movimento de desmontagem do carry trade. E dessa maneira, como é o que tudo indica, o Japão era o grande funding global, muita gente está fechando essas posições e isso está diminuindo a liquidez total no mercado. E com essas duas situações acontecendo, a possibilidade de recessão nos Estados Unidos e esse aumento de juros e valorização do ien lá no Japão, a gente tem esse cenário que está deixando todo mundo muito confuso. E nesse cenário de possível recessão global, a gente vê tudo caindo junto. Nós estamos vendo os juros americanos caindo com bastante força nos últimos dias, as bolsas, obviamente, como eu já mostrei, estão caindo bastante e também as commodities acabam caindo bastante com esse cenário de recessão. Bom, acredito que deu para entender mais ou menos o que está acontecendo no mundo. Mas afinal de contas, como isso pode afetar a gente e as nossas ações aqui no Brasil? Na minha visão, obviamente, vai ter um aumento na volatilidade. O Brasil não é uma ilha, o Brasil é um pedaço pequeno do mercado financeiro global, então é claro que a gente muitas vezes é levado com a maré. No entanto, uma coisa que a gente tem que se atentar é o quão forte pode ser essa recessão nos Estados Unidos. Se nós tivermos uma recessão muito forte, eu acho que a bolsa aqui vai cair bastante. Agora, se nós tivermos uma recessão mais ou menos, não tão forte assim, eu acho que as nossas ações aqui no Brasil podem inclusive reagir bem. E esse inclusive é o meu cenário base. Eu não acho que nós vamos ter uma mega recessão como tivemos lá em 2008, por exemplo. Isso porque existe uma grande diferença de 2008 para agora. Essa diferença está no nível de alavancagem das companhias. Olhando nesse gráfico aqui, dá para ver claramente que o nível de alavancagem das empresas de acordo com o seu market cap está muito baixo. Ou seja, as companhias americanas não estão nem perto de estarem alavancadas como estavam lá em 2008. E isso é muito relevante, porque uma recessão é algo natural dentro do processo econômico. Agora, as recessões são potencializadas quando as empresas estão muito alavancadas, e esse não é o caso. Então, na minha visão, a gente não vai ter uma recessão muito forte lá fora. Eu acho que nós estamos vendo uma desaceleração econômica, o que é algo totalmente normal e inclusive é algo benéfico. A economia americana realmente estava muito forte, muito inflada de certa forma, e essa correção é bem-vinda. E se realmente esse meu cenário se concretizar, eu acredito que algumas ações aqui no Brasil podem se dar muito bem. Primeiro porque, como dá para ver aqui nesse gráfico, a gente viu recentemente um movimento de rotação nos Estados Unidos. Muitos investidores vendendo S&P, Nasdaq e comprando small caps americanas. Mas notem, esse dinheiro continua nos Estados Unidos. Muito pouco dinheiro veio para mercados emergentes, veio para o Brasil. E isso acontece porque a economia americana estava bem, o mercado americano estava bem e acabava sugando toda a liquidez do mundo. Com um enfraquecimento saudável do mercado americano, naturalmente os investidores podem procurar outras economias que estejam em um melhor momento, e eu acho que o Brasil acaba se encaixando nisso. Até porque a nossa economia aqui no Brasil não está fraca, pelo contrário, ela se mostra aquecida. O último dado do CAGED mostrou uma criação de emprego superior ao que o mercado esperava. O PIB ele vem surpreendendo para cima nos últimos anos. E nesse gráfico aqui dá para ver claramente que a massa salarial, o dinheiro disponível para as pessoas, está aumentando.
o que para a economia é bastante positivo. O nosso problema era justamente o contrário do que está acontecendo lá fora. O nosso problema era que vinha se falando aqui no Brasil em o Banco Central ter que voltar a subir os juros para conter a inflação. Mas agora, com esse cenário lá fora, essa conversa de subir os juros aqui no Brasil acabou, não vai mais acontecer. E é bem provável que o Banco Central, inclusive, volte a cortar os juros muito em breve, o que para as ações é muito positivo. Mas não são todas as ações que podem se beneficiar desse movimento. Eu acredito que as ações ligadas a commodities podem acabar sofrendo um pouco mais. Até porque, se esse cenário de recessão realmente encaixar, as commodities tendem a sofrer um pouco mais. Portanto, empresas de petróleo, minério, celulose, etc., podem acabar ficando para trás. E com isso, obviamente, o índice Ibovespa, que é muito pesado em commodities, também pode acabar sofrendo. No entanto, aquelas empresas que são mais ligadas ao setor doméstico, mais ligadas aos juros e até mesmo, de certa forma, mais alavancadas, podem ser muito beneficiadas com esse movimento. Isso porque, como a gente está vendo, os juros estão caindo. A curva futuro, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, está cedendo. E muito em breve o Fed Funds vai começar a cair lá fora e a Selic eu acredito que vai voltar a cair aqui no Brasil. Dessa forma, nesse cenário, a gente pode ver o índice de Small Caps tendo uma performance melhor do que o índice Bovespa. Mas, como eu comentei, vai ter muita volatilidade. Não se engane, não é um céu de brigadeiro. Então, nesse momento, é muito importante a gente ter um caixa um pouquinho maior. Até porque essa volatilidade certamente vai trazer oportunidades muito interessantes. Então, na minha opinião, esse momento é o momento de ter um pouco mais de caixa. Portanto, na minha visão, não tem motivo para ficar em pânico. Eu, tendo em vista todo o meu cenário base que eu já passei para vocês, estou bastante empolgado com esse cenário porque eu acredito que vai ser muito benéfico para as ações da minha carteira. E não se confunda, eu estou empolgado e mesmo assim vou ter um pouco mais de caixa, porque eu acredito que as ações podem cair por fatores macros completamente alheio às empresas, e quando isso acontece, é justamente aí que estão as melhores oportunidades. Então, pode ter certeza que esse caixa não vai durar muito tempo na minha mão. Mas e você? Manda aqui nos comentários o que você está fazendo. Tá com medo? Tá panicado? Tá vendendo tudo? Tá comprando mais? Enfim, manda aqui que eu quero saber. E também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e também compartilha esse vídeo com aquele amigo, familiar que tá meio panicado com esse cenário da economia global. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.